Shalom Lehem, a paz seja convosco, desde já aos irmãos e amigos. Shabbat Shalom, um sábado de paz, para que vocês possam aproveitar esse dia e também examinar as Escrituras como Yeshua Mashiach nos ensinou. Examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam a respeito de mim. Então façam isso, né? Aproveitem a oportunidade do Shabat para que vocês possam exaltar, engrandecer o nome do Eterno, porque isso é extremo necessário. Eu quero estar hoje direcionando mais uma vez aos amados ali em Porciúncula, aqui em Macaé, também o Trapiche, que distrito de Macaé, né, a região serrana, e dedicar também essas palavras aos nossos amados, para que Adonai, né, possa nos estar unindo a cada dia mais. E na meditação de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre Moshe, no que diz respeito ao que eu tenho realmente falado de muitas formas, né, aos que eu tenho tido essa chance, essa oportunidade. Gostaria de dizer que, como eu falei antes, eu sou mais um, né, falando da palavra, colocando também a palavra não em um debate, mas certamente numa condição de observação, né, para que nós possamos examinar melhor, para que cada pessoa não fique apenas a ouvir alguém, né? Seja rabino, seja pastor, né? Seja roche, enfim, os títulos para mim não são importantes, porque o Senhor dos Senhores, Adonai, né? O nosso único soberano Deus, ele sim é aquele que merece ser realmente seguido, honrado, né? Adorado, porque ele é totalmente qualificado, né? E nós sabemos que ele muitas das vezes se manifesta, né, através de um varão ou de outro, não pelas palavras, mas pelas atitudes, né, que são observadas mediante o que se fala da Torá, né, do que se fala da Escritura. Então, uma das preocupações, né, de Moshe sempre foi também essa, quando ele sentiu, né, o aviso do Senhor determinando a sua morte e que ele não atravessaria o Iarden, né, o Jordão, para a terra prometida. Assim como ele foi chamado, e tantos outros, né, profetas e os mesmos Shalihim, os apóstolos, eu acredito também no chamado do Eterno, que aos 7 anos, né, de idade eu tive uma experiência como criança, né? Eu já estudava e observava muitas coisas como criança e, logicamente, não entendia muitas culturas, tradições, né? Costumes, enfim. Mas, a partir de um sonho que o Eterno colocou, né, em mim aos 7 anos de idade, e esse sonho falava realmente do próprio Eterno, né, nos céus, o castiçal, e era uma visão extraordinária. E naquele momento em que despede-se, né, que termina o sonho, aquela palavra que naquela época, né, em hebraico eu jamais entenderia, mas com o decorrer do tempo eu vim a entender que o Senhor estava ali me comissionando, né? Assim como todos que pertencem ao reino, né, do Eterno e que estão aqui na terra, são comissionados pelo Eterno para falar dele, né? Falar dele a todas as gentes, usar todas as oportunidades, né? Apareceu a oportunidade, então falar do Eterno, mostrar quem é o Eterno mediante a Torá, né? Então, dessa forma, eu vim a entender a respeito de Techuvá,
Naquela época foi me pedido uma pesquisa a respeito dos 10 mandamentos, né, as 10 palavras, e a partir dali eu já comecei a ficar preocupado, ainda como criança, né, porque aprendi sobre o Shabat, né, e por que falava do Shabat, né, na Escritura, e ninguém comentava sobre isso, né? Então, a partir dali, Adonai já começou a falar meu coração e me separar, né, daquela natureza infantil, mesmo na adolescência. O Senhor foi me guiando de forma diferente e me guiou às suas escrituras. E hoje, aos 54 anos, eu me esforço para que a perseverança seja uma das minhas armas, né, contra o arqui-inimigo das nossas almas. Eu quero então estar lendo com vocês, né, que estão aí comigo nesse momento, aqui em Devarim, né, palavra hebraica que significa palavras, né, traduzida comumente como Deuteronômio, e aqui no capítulo 31, versículo 23 em diante, eu quero meditar com vocês para esse Shabat que já vai estar entrando, né? Nós estamos aí nos preparando para essa entrada do Shabat, né? Aqueles que acompanham os ensinamentos da Torá sabem que ao pôr do sol, né, já vão estar aí acendendo, né, as velas do Shabat, e que é uma missão importantíssima, principalmente, né, para as varoas, né, que são privilegiadas, né? Elas são privilegiadas. Então, esse assunto, provavelmente, né, no futuro nós vamos estar dialogando também sobre isso, de acordo com a orientação do Eterno. Aqui no versículo 23, pois, capítulo 31, né, de Devarim, desculpe, versículo 23, nós lemos assim: Adonai também comissionou, né, e Yehoshua, o filho de Num, com essas palavras: seja forte e encha-se de coragem, pois você trará o povo de Israel à terra que jurei a ele, e eu estarei, né, com você. Quer dizer, ele comissionando agora Yehoshua, né, chamado comumente de Josué, né? E nós sabemos que esse não é o nome dele. Então nós temos que estar aprendendo, né, esses nomes hebraicos, que é o nome realmente da origem, o nome verdadeiro, né? E no versículo 24 diz assim: Moshe continuou o registro das palavras desta Torá em um livro até terminar a tarefa. Quando concluiu, Moshe deu essas ordens aos Iviim, né, aos levitas, que carregavam a arca com a aliança de Adonai. Peguem este livro da Torá e o coloquem ao lado da arca da aliança de Adonai, o Deus de vocês, para que ele sirva ali de testemunha contra vocês. Pois sei que, como vocês são rebeldes, teimosos, mesmo quando eu estou vivo, na companhia de vocês hoje, vocês se rebelaram contra Adonai, quanto mais farão após minha morte. Então essa comissão, né, que o Eterno coloca sobre Yehoshua, já tirando, vamos dizer assim, a comissão de Moshe, que iria partir, ele mesmo transmite esse recado, né, a Yehoshua, e Moshe então diz: olha, hoje estando vivo, vocês se rebelaram contra o Eterno, né? Certamente, depois da minha partida, isso será pior. E como de fato nós assistimos isso até hoje, quando o próprio Yeshua Mashiach, ele nos diz na Berit Hadashah, né, na aliança renovada, que é comumente chamada aí de Novo Testamento, ele nos fala que na cadeira de Moshe estão assentados escribas, né, e fariseus. Fazei tudo o que eles vos disserem, mas não pratiqueis em conformidade com as suas obras. Eu já fiz esse comentário aqui, volto a comentar, porque Moshe, né, aqui eles nos fala que ele estando vivo,
Israel, né, o povo, se rebelara contra o Eterno e depois da sua partida. Então veja o que ele diz ainda: reúnam para mim todos os líderes de suas tribos e seus oficiais, para que eu possa dizer estas coisas para todos ouvirem, chamando céu e terra para testemunharem contra eles. Pois sei que após minha partida, ou após minha morte, vocês se tornarão muito corrompidos e voltarão as costas ao caminho que ordenei a vocês, e que a desgraça os alcançará no Aharit Hayamim, né, nos últimos tempos, pois vocês farão o que Adonai considera mal e o provocarão com os seus atos. Então eu tenho o costume de dizer que Adonai, ele sabe tudo o que vai acontecer com cada um de nós. Quando eu leio Miterrelim, né, Salmos 139, o salmista dizendo sobre como ele foi criado, né, de uma maneira espantosa. Né, ele ainda informe no ventre e os olhos do Eterno já estavam sobre ele. E ele então diz ali uma afirmação, né, e todos os meus dias foram escritos, né, por ti no teu livro. Então, Adonai escreveu todos os nossos dias. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. Ele conhece os salvos, ele conhece os ímpios que serão, né, destruídos, segundo consta a palavra, né, quando esse mundo for queimado, como diz as Escrituras. Né? E esse arro, né, conhecido como Isaías, né, falou-nos sobre isso, né, que esses céus, né, essa terra que nós estamos aqui, ela vai ser renovada. Né? Então, existe outro versículo que diz que os salvos pisarão as cinzas dos seus inimigos. Então, depois da terra purificada, né, novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Se você quer fazer parte, né, realmente dessa terra, né, viver com o Eterno, numa vida eterna, né, então você precisa aprender sobre Torá. Precisa ouvir esses conselhos, como Moshe está aqui já falando, né, há milênios atrás. Que depois da sua partida, né, eles se tornariam corrompidos, né, e voltariam as costas para o caminho que foi ordenado. Nós falamos aqui em vídeo anterior para que nós tenhamos, né, cuidado para com o caminho antigo, porque está escrito, né, pergunte pelo caminho antigo, andai por ele. Então, quando falamos de techuvá, nós falamos de retorno, né, retorno. E como retornar? Você tem que ir ao passado, você tem que aprender de novo o passado que foi abandonado, né? Contrário à natureza humana, que busca modernidade, né? Tempos contemporâneos. E nós sabemos que quanto mais modernidade, mais o caráter, né? A moral, ela se corrompe na sociedade. Coisas que eram em extremo, né, vistas de forma pecaminosa, né, hoje elas são observadas como coisas comuns, né, naturais na sociedade. Mas o Eterno, diz a palavra que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não está preocupado com o que eu penso, né, dessa modernidade, né, nas roupas, nos calçados, né, na maneira de ser, né, o caráter, a moral, funcionando de acordo com a Torá, com os ensinamentos do Eterno. Então Moshe, ele ainda fala e diz assim, e provocarão, né, ao Eterno com seus atos, quer dizer, suas ações. Muitas atitudes hoje, elas vão de encontro, né,
a uma provocação ao Eterno, porque é uma desobediência. Né? A Escritura nos diz que por se multiplicar as iniquidades, né, disse Yeshua Mashiach, e que é a iniquidade? A desobediência à Torá. Por se multiplicar a desobediência à Torá, o amor de muitos esfriará de quase todos. Esfriará de quase todos, de muitos. Então eu chamo muita atenção quanto a isso, né? Que pessoas que pensam hoje que entre aspas, né, um templo cheio significa a presença do Eterno. E não é essa a verdade. Porque a palavra, ela fala ao contrário disso. Ela dá um entender o contrário disso. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então você precisa ter, sim, obediência ao Eterno. Porque o amor do Eterno, ele não é um amor incondicional como muitas pessoas querem colocar. Não é. Né? Amor incondicional seria um amor que, apesar de você, muitas das vezes, ser um pecador completamente condenável, né? Vamos dizer assim, completamente condenável, você é perdoado, simplesmente. Então você peca hoje, peca amanhã, peca depois da manhã, peca todo dia, e você não precisa se preocupar, né, em lutar contra o pecado. A palavra vai de encontro a isso. A palavra nos diz contrário a isso. Você precisa, sim, obedecer a Torá. E aqui nós provavelmente vamos ler um trechinho que fala sobre isso. Então, versículo 30, ele prossegue e diz assim: então Moshe falou aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel as palavras desta canção, né, do princípio ao fim. Claro que quando você fala desta canção aqui na tradução, né, da Torá, nós nos deparamos com a situação de que aqueles que honram o Senhor, que têm prazer nos seus mandamentos, de fato é uma canção, né? É uma canção. Mas aqui nós vamos um pouquinho mais à frente, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque uma coisa vai puxar a outra para aquilo que eu quero estar dialogando com os amados hoje, em relação aos descendentes diretos, né, das 12 tribos de Israel, e também os goim, né, os estrangeiros. Porque a Torá, o Eterno diz que ele fez esse pacto, né, esta aliança, com eles que estavam ali, né, com os outros que estariam no futuro. E ele apresenta também os goim, né, os estrangeiros. Todas as nações da terra têm a possibilidade de se tornarem israelitas, né, pela emuná, a obediência ao Eterno através de sua Torá. Você introduzir a cultura da Torá, a tradição da Torá na sua vida, né, no seu cotidiano. E já em Maasei Shalirim, né, Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 15, versículo 12, diz assim: a seguir, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabá e Shaul contarem que sinais e milagres Deus realizara por meio deles entre os não-judeus. Entre os não-judeus. Isso me lembra aqui um pouquinho quando uma certa varoa, né, chega diante do Mashiach e diz que precisa que ele faça por ela um milagre. E ele diz que não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, com muita humildade, né, ali no seu sofrimento, e certamente com emuná, já sabendo os acontecimentos, porque Yeshua estava presente, fazendo os milagres, né, havia comissionado 12 Shalirim, né, sob suas ordens para falar da palavra.
Então isso é muito maravilhoso quando ela diz: os cachorrinhos comem das migalhas que caem, né, da mesa de seus senhores. Então ela apresentou realmente isso. Não, eu posso me despojar muito bem de tudo que eu sou, né, para me tornar um israelita, para me tornar também alguém, né, com direito à Torá, de aprender Torá, de falar da Torá. Então diz aqui, né, Yaakov, né, no caso chamado também de Tiago, e ele diz o seguinte: Yaakov rompeu o silêncio para responder. Irmãos, ele disse: ouçam o que tenho a dizer. Shimeon contou-nos detalhadamente o que Deus fez ao mostrar seu cuidado ao tomar dentre os goim um povo para levar o seu nome. Tomar entre os goim um povo para levar seu nome, quer dizer, para receber o seu nome. E as palavras dos profetas estão em completa harmonia com isto, porque está escrito: depois disto voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade possa buscar o Senhor. Isto é, todos os goim que foram chamados por meu nome, diz Adonai, que faz todas estas coisas. Quer dizer, está ligado à Torá, está ligado à obediência da Torá, que obedece à Torá. Então, veja bem, retornando aqui, louvado seja o nome do Eterno, ainda em Devarim, nós temos umas palavras importantíssimas, né? Importantíssimas, onde o Eterno, no versículo 15, do capítulo 30 de Devarim, ele diz: vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem Adonai seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam às suas mitzvot, né, as suas ordenanças, os seus mandamentos, aos regulamentos e às regras. Pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número, e Adonai seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. No entanto, caso seu coração se desvie e vocês se recusem a ouvir e se afastem e se prostrem diante de outros deuses e lhes sirvam, eu anuncio a vocês hoje que, com certeza, perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse, atravessando o Iarden, o Jordão. Convoco o céu e terra para testemunharem contra vocês hoje que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando Adonai, seu Deus, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele. Pois esse é o propósito da sua vida. Então, qual é o propósito da nossa vida? Nos apegarmos ao Eterno. Diz aqui, prestar atenção ao que ele diz. Onde? Na Torá, na Escritura Sagrada, Ketevei Kadosh. Então, que você possa estar realmente prestando atenção nisso e amar o Eterno, apegar-se a Ele, porque esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da nossa vida. Estamos aqui, né, nessa terra de passagem, né? Mas
esse corpo, através desse corpo, nós estamos certamente conseguindo um corpo espiritual para a eternidade. Quando eu falo isso, eu também menciono sobre a segunda morte. E Yehezkel, capítulo 3 e capítulo 33, que se repete, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então essa é a segunda morte, a morte da alma. Entendeu? Então nós precisamos começar a pensar nisso, que esse corpo vai morrer. É bem certo que nas palavras de Shaul Hachalia, conhecido como apóstolo Saulo, ou Paulo, como dizem, ele menciona sobre isso. Ele fala exatamente que nós que estivermos vivos, seremos transformados. Isso na vinda do Mashiach, para que ele possa estabelecer já o milênio de paz e o milênio da prisão de Hassatã. Então ele fala sobre isso ali. E nós precisamos entender que os que estiverem mortos no Senhor ressuscitarão primeiro, e subirão ao encontro do Mashiach nas nuvens. Por isso eu tenho falado, para terem cuidado com esse ensinamento de que a vinda do Mashiach vai ser em silêncio, que a Escritura não mostra isso em lugar nenhum. Muito pelo contrário, diz que a vinda do Mashiach terão trombetas, o shofar tocará altamente, será cortado os céus com estrepitoso estrondo, quer dizer, um relâmpago cortando o céu do ocidente ao oriente. Então, será visto o Mashiach nas nuvens, vindo conforme o prometido, conforme o profetizado. São muitas situações na Escritura que certamente algumas delas nem chegarão a estar aqui nos vídeos, porque estarão reservadas muitas das vezes à comunidade, a Kehelat Yevit, aqui em Macaé, e certamente aqueles que se unirem a nós. Então nós estamos aqui com essa proposta. É o que eu tenho trazido, esse é mais um vídeo que eu estou chamando a atenção a isso. O Senhor colocou dois caminhos diante de nós. Não existe a quantidade de caminhos que o homem criou para se chegar a Deus. Quando eu falo disso, eu falo de denominações. Eu falo de ministérios humanos, que estão fundamentados em mandamentos de homens. Eu já disse aqui, eu não estou desfazendo do conhecimento israelita, hebraico, quando eu falo que é preciso muita atenção com a Torá escrita, porque a Torá oral ou qualquer outro livro que são mencionados no judaísmo, não estou desfazendo, são livros que eu considero para estudo, para conhecimento. Mas eles não substituem Torá. Vê que Moshe, na primeira parte que lemos, ele diz, para que você realmente faça o quê? Para que você não se aparte do Senhor. Receba a palavra, obedeça a Torá. Obedeça a Torá. Você não pode se distanciar da Torá. A partir da obediência à Torá, nós conseguimos verdadeiramente nos aproximarmos do Eterno. Nós conseguimos aprender sobre o Eterno. Então diz ali que ele escreveu, ele terminou uma obra que era aquela Torá escrita e ordena que seja colocada ao lado da Arca da Aliança.
E diz ainda, vai servir de testemunha contra vocês. Não vai servir de testemunha a favor de vocês. Olha só. Ele está dizendo, vai servir de testemunha contra vocês. Ele menciona chamar céus e terra, né, como testemunha contra vocês. Porque já está aqui, né, expresso, né, a sabedoria, né, a presciência de Deus, vamos dizer assim, a respeito, né, do futuro. Que o próprio povo de Israel se corromperia, se tornaria corrompido, se apartaria do caminho ordenado pelo Senhor. Isso é profético, não só por Moshe, como por outros profetas. E nós vemos a situação, né, de Israel hoje. Hoje. Né? Israel hoje está contaminado com as outras nações. Porque ao invés de receber o Goim na condição, né, de convertidos ao Deus de Israel, eles fizeram o contrário. Fizeram ao contrário. Então nós precisamos estar atentos a isso. Né? Atentos a isso. A Torá escrita precisa ser lida, relida, né? 1, 2, 3, quantas vezes você sentir vontade, porque ela não cansa. Quanto mais você aprende nela, quanto mais você lê nela, né, mais desejo você tem de aprender o que está aqui. Você tem sempre um aprendizado novo, né? A cada paraxá, né, a cada haftará que você vem acompanhando, né, nos textos dos estudos, né, sabáticos, vamos dizer assim, no Shabat é lido em todas as sinagogas pelo mundo, né, as parashot, né, e as haftarot, e você aprende sempre algo diferente, porque Adonai conhece, né? Adonai, ele nos conhece, ele sabe a nossa condição interior. Então que você possa estar, né, a cada dia mais voltado para isso. Né? Não estou dizendo que sou dono da palavra, porque eu não sou, né? Mas eu estou transmitindo a palavra, transmitindo a Torá e pretendo fazer como ela é, como ela está escrito. Esse é o meu propósito. Então que Adonai, ele possa trabalhar na sua vida, ele possa estar abençoando a sua vida, né, iluminando a sua mente, né, e mais uma vez, né, se você se identificar com esse canal, entre em contato, né, pelo SMS, pelo e-mail, já falei aí sobre também o Zap, entra lá nos vídeos, né, marca, escreve, entre em contato. Se você quiser, muitas das vezes, contribuir, né, com essa missão do canal, né,